Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Ó, nós aqui de novo. Domingão tem testemunho, então cá estamos, começando mais uma edição do Testemunho. É um prazer enorme estar contigo aqui, começando mais uma edição. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu carinho, seja bem-vinda, muito obrigado pelo teu carinho. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá certo? Começando mais um Testemunho, e a gente tem sempre testemunho, e testemunho a gente sempre recebe alguém muito especial, muito bacana para contar um pouco da sua história. E hoje não é diferente, temos um convidado muito bacana, muito especial, você já sabe quem é, porque já divulguei nas redes sociais. Mas daqui a pouco faço uma apresentação bacana para ele, tá? Para você, tá bom? Quero te fazer um convite muito especial nesta hora, que é a seguinte, meu querido, se liga aí, ó. Nossas redes sociais estão aí, são elas aí, ó. Vamos lá, Instagram, Facebook e YouTube, o @testemunhobr, tá? É simples assim, Instagram e Facebook, você vai lá, você segue a gente lá, curta a gente, enfim, espalha para todo mundo aí, tá bom? É legal, é bacana, a rede social agradece a gente muito mais. Combinados? O YouTube também é a mesma coisa, só que o YouTube tem um detalhe diferente, né? Você tem que se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, você tem que dar o seu like, seu joinha e tem que fazer o que mais? Compartilhar, você tem que compartilhar, isso é muito bom, é muito importante. Então, quanto mais você espalhar aí para teus queridos, tuas queridas, entendeu? Mais a gente alcança pessoas, a gente vai alcançar mais pessoas. E outra coisa importante, o YouTube fala assim, pô, esse canal é legal, vamos compartilhar? Então, aí ele dá um gás lá, os robozinhos dele lá ajudam a gente a espalhar aí, tá bom? Então, ajuda a gente, isso é muito bom. E a gente fica muito feliz quando você faz isso, tá? Então, obrigado. Ó, se inscrever, dar o seu like, seu joinha e compartilhar. Combinado? E aí embaixo tem um e-mail para você bater um papo com a gente, entrar em contato com a gente, testemunho33@gmail.com, tá? Que também é chave Pix, tá? Você pode, se quiser colaborar, sentindo no coração que você quer colaborar com a gente, é só você colocar aí testemunho33@gmail.com. Combinado? Então tá bom. Tem também um Pix, como é que chama lá? Um QR Code aqui, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Tá aí na tua tela. Tá? Muito fácil, muito simples. E é só você também mirar, de repente, o seu aplicativo do banco e dar uma mira nesse QR Code que está ali, tá vendo? E pronto, já se resolve. Aí é o que você sentir no coração. Combinado? Então, ok. Bom, antes da gente começar, eu tenho um recado aqui especial do Dr. Diego. O Dr. Diego é da Oral Sim Implantes, nosso parceiro. E eu quero chamar ele aqui para dar um recado muito especial para você que está acompanhando a gente aí. Diz aí, doutor, vamos lá, diz aí. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades, Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Recado dado do doutor Diego Bezerra. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ó, só para reforçar aqui, ó, esse aqui, você vai na Oral Sim Implantes, tá aí ó, na sua tela. O WhatsApp é o 55, mania de falar 55, né? 55 é o código do país, mas você já sabe, você não precisa. É 16, vou até tirar esse trem depois, viu, gente? É 16 99190 7919. O WhatsApp para você mandar tua mensagem agora, para você mandar mensagem agora, amanhã bem cedinho, segunda-feira, o pessoal já faz contato contigo e já manda uma mensagem, você começa a ter uma conexão com o pessoal lá, e você começa a se programar aí para dar aquele gás na sua autoestima, melhorar o seu astral, o seu sorriso, a sua saúde bucal, tá bom? Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto, 2 endereços, Rui Barbosa 1461 e Saudade 724. De novo o WhatsApp 169 9190 7919, Oral Sim Implantes. Meus amigos, minhas amigas, chegou aquele momento da gente chamar o nosso convidado. Sim, nosso convidado que já está na tela aqui aguardando, com um sorriso largo estampado em sua face, entendeu? E a gente convida para participar, para fazer parte aqui do nosso papo. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Dourado! Palmas pro Rodrigo! Muito bem, senhoras e senhores. Com vocês, Rodrigo Dourado, na tela. Que explicação foi essa? Eu não tava esperando. Que alegria, muito bom participar aqui do seu canal. Realmente um momento muito especial, muito bacana. Essa oportunidade de alguma contribuir, né, com a nossa audiência e com a sua audiência. Rodrigo, legal. Eu só tô... olha como é que funciona aqui, tá vendo?
Eu tô tentando achar. Pronto, parou. O botão para desligar a música de recepção. Muito bom. A recepção foi boa. Foi boa, foi ótimo. Meu Deus. Ai, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Satisfação tê-lo aqui. Gente, o Rodrigo é o seguinte, é um membro da Igreja Voz. Eu não tenho assim proximidade há muito tempo. A gente sempre se via lá nos corredores da igreja. O Rodrigo sempre com os filhos, as filhas, né? Como é que você tem 2 meninas, é isso? Tenho 2 filhinhas. Quais são elas? Quais os nomes? Vamos lá. Antonella, 3 anos, um pouquinho, e a Alice, 5 meses. A Antonella e a Alice, então. E ele tá sempre ocupado Isso. com essas meninas, pra lá e pra cá, entendeu? Corre daqui, corre dali. Então, assim, você vai comentando assim, opa, tudo bem, opa, tudo bem. É desse jeito, né? E aí, outro dia, ele foi ministrar lá num templo só para homens, e aí ele fez uma ministração assim muito especial. O Papai do Céu usou muito bem o Rodrigo para falar com os homens lá, e foi meio bacana. Eu falei, não, o Rodrigão tem que estar lá, tem que participar desse papo lá, tem que contar um pouquinho da história, porque ali ele deu uma pincelada, assim, sabe, deu uma introdução do que era o Rodrigo na vida dele, e foi bem interessante, bem bacana. Eu fiz o convite, ele doido aceitou, então tá aqui, vamos lá, vamos começar, vamos prosseguir, né, Rodrigo? Isso aí, tem que viver coisas novas, né? Com certeza. E participar aqui vai ser uma alegria, com certeza. E aí o detalhe é o seguinte, eu espero em Deus que o testemunho do Rodrigo possa te inspirar a tomar as decisões que ele tomou e fez toda a diferença na vida dele. Então, Rodrigão, conta pra nós aí quem é o Rodrigo. Aliás, o Rodrigo, gente, assim, conta um pouquinho do Rodrigo, né? Eu ia falar outra coisa, mas conta o Rodrigo pra nós. Quem era o Rodrigo antes de conhecer Jesus? Porque na verdade, assim, quando se rendeu a Jesus de fato, né? Passou a viver uma vida em Cristo. Conta pra nós aí, como é que era o Rodrigo? Se o Rodrigo dava trabalho na escola, se, enfim, deixava o papai, mamãe assim brava, era chamado na escola para bater um papo com o professor, essas coisas assim que não é tão estranho para jovens, adolescentes. Entendi. Não, até que eu era comportado, viu? Eu aprontei, mas foi um pouquinho, assim, dentro do normal, não esperava nada, assim, de demais, né? Então, a minha infância foi bem tranquila, graças a Deus. Eu vim de uma família simples, humilde, tradicional brasileira, né? Pai, mãe, irmãos, eu sou o irmão mais velho da casa. Quantos irmãos você tem? Eu, Rodrigo, eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou mais velho, Rodrigo, irmão do meio, Robin, o irmão mais novo chama Rafael. Que é a rapinha do Tacho, mas ele tá com 23 anos. É uma rapinha já bem rodada, né? É uma rapinha já bem rodada. E em relação, assim, minha infância foi tranquila, aquela coisa típica, assim, né? Brincar na rua, arrancar o tampão do vidro, jogar futebol, brincar de pique-pega, essas coisas, né? Aquela infância tradicional. Sempre estudei escola pública, então tinha os meus amigos ali, o ambiente que a gente viveu. Até o ensino fundamental eu era um aluno assim, mais normalzinho. No ensino médio, um amigo, um vizinho, que ele era muito CDF, e aí ele me desafiava. Então foi a minha época de nerd, sabe? Foi no ensino médio. Legal, desafio bom. Ele se esforçou, tinha notas boas, tudo. E foi um tempo muito gostoso da nossa vida, né? Quando a gente tá ali na escola, aquele monte de amigos, pessoas à nossa volta, muito bacana. Na verdade, os meus pais são católicos, né? São cristãos. Só que não praticantes, né? Sim. Então eles não têm uma vida assim de igreja e tudo mais. Mas, para minha sorte, a minha avó materna, né? Ela sempre me incentivou muito a ir na igreja. Desde pequenininho, todas as sextas-feiras minha avózinha vinha lá da casa dela, me buscava para eu passar o final de semana com ela. Então eu ia na sexta e ficava até no sábado à tarde. Todos os dias todo sábado de manhãzinha eu ia na igreja com a minha avó. Eu tinha essa rotina de ir na igreja, né? Católica. Fazia parte ali, participava e fui seguindo. Como eu gostava daquele ambiente, então cheguei a dar aula de catequese, cheguei a ser coroinha, para quem não sabe, aquele rapazinho que fica lá junto do padre, né, acólito. Assim. Então eu sempre gostei desse ambiente. Porém, voltando um pouquinho antes, quando eu tinha 11 anos, acho que eu estava na quinta série se não me engano, eu tive o privilégio de conhecer um amigo muito querido, chamado Renato Campos. O Renatinho, né, para quem chamava ou chama? Chama, né? Chamado Renato Campos. Chamado. Acho que eu falei errado também. Chamado. Talvez eu falei errado, não tem problema. Não, talvez eu entendi errado. Tá tudo certo.
E o Renato já ia na igreja, Voz, né? Na época não tinha esse nome, chamava-se Igreja Nacional. E o Renato começou a me falar do Evangelho. Então, mesmo eu sendo um menino assim, igreja, ele começou a me falar de Bíblia. E no início eu tinha uma visão meio ruim, assim, de crente, sabe? Eu não gostava muito, não. Eu tinha alguns preconceitos. Nossa, esses pastores, essa coisa de igreja de crente, esse povo que grita, não quero saber desse negócio, não. Eu zombava muito dele, né? Aleluia, Alô, irmão! crente! Porque a gente ali, no meu contexto, a gente era mais tranquilinho. Na missa era só o violãozinho básico, né? As músicas que a gente tinha, foi, né? E ele começou a falar de Jesus para mim, falar de outras coisas. E conforme ele foi conversando comigo a respeito dessas coisas, eu fui percebendo que pouco eu sabia da Bíblia. Então eu ia na igreja, eu amava o contexto, amava os meus amigos, mas eu não tinha uma vivência de Bíblia, de ler Bíblia, de saber o que a Bíblia fala, o que a Bíblia pensa. Eu li aquele folhetinho do domingo, da missa, sabe? Do folhetinho do sábado. E aí a minha vida mudou a partir daí. Quando eu ia ter um interesse pela Bíblia, eu falei, caramba, eu sirvo a um Deus, né, que deixou um testamento, deixou uma palavra linda, mas eu não conheço essa palavra. E quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei lá na minha casa, lá no meu quarto, a ler a palavra, a própria palavra de Deus começou a me influenciar. E eu comecei a olhar para aquilo que estava escrito, e para aquilo que eu vivia, e comecei a perceber que algumas coisas não faziam sentido. Aquilo foi me incomodando, o Renato continuou a me evangelizar. Chegou um determinado momento que não fazia mais sentido eu continuar do jeito que eu estava, né? Eu queria realmente ter um encontro com Jesus, uma coisa mais aprofundada, né? Um relacionamento mesmo com aquele Jesus da Bíblia. Então a própria palavra foi que me convenceu, né? Dos meus pecados, daquilo que não agradava o Senhor. E a partir daí, uma decisão que eu queria ser crente, né? Então o cara lá que achava que ser crente era um negócio meio maluco, meio esquisito, né? Passou a querer ser esquisito. Passou a querer ser esquisito, ser maluco, né? Fazer parte desse grupo. E aí, eu lembro quando eu tomei essa decisão, eu fui conversar com a minha mãe, com meu pai, e para eles não fez sentido nenhum, porque até então as minhas experiências estavam sendo particulares, né? De ler a Bíblia e tudo mais. Então, na cabeça da minha mãe e do meu pai, não, esse menino tá louco. Ele vai na igreja católica, como assim ele vai mudar de igreja, vai mudar de religião? Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você não vai poder seguir isso não. E aí eles me proibiram. Não, você não vai, você vai continuar onde você tá e tudo mais. E aí, nesse período, a gente começou, Renato, um tempo de oração, de busca a Deus. Então, por, se eu não me engano, 3 ou 4 anos seguidos, então da 5ª série até a 8ª série, 4 anos, né? Todos os dias. A escola batia o sinal para ir embora 15 para meio-dia e o meu ônibus de ir embora para casa passava meio-dia de 10. Só que a casa do Renato era próxima da escola, né? Que eu estudava ali na Vila Virgínia, aqui em Ribeirão Preto. E aí todos os dias batia o sinal, a gente saia correndo, ia para casa dele, trancava a porta do quarto, colocava um louvor e começava a orar pela minha conversão, pela conversão da minha família, pelo meu espírito, para eu ter vida com Deus e tudo mais, pela conversão dos meus pais. E a gente fez isso religiosamente, né? Certinho, por muito, muito tempo. E foi um tempo de avivamento, um tempo de conversão, um tempo de aprender mais sobre Jesus. E foi a oração entregue, sabe? Naquele quartinho ali da casa dele, orando todos os dias. Me fala uma coisa, Rodrigo. Você tem ideia de quanto tempo vocês ficaram nesse 4 anos. Saindo da escola? Porque eu lembro que eu estava na 5ª série, foi quando eu conheci o Renato. Então, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª anos. É verdade, você já falou. 4 anos, você ficou 4 anos. Olha que bacana isso, cara. Segunda a sexta, certinho. Dava o quê? Dava mais ou menos o quê? 15 minutos? Talvez, porque era o tempo de sair da escola 5 até a 10 chegar. Minutos. Exato, 5 minutos. A gente chegava lá umas 10 para meio-dia, orava 5, 10 minutinhos e já tinha que correr para não perder o ônibus. Olha aí, gente, que bacana. Que legal, cara. Então a gente fez isso por 4 anos. Ou seja, você realmente queria, né? Queria muito Jesus, queria muito poder, como eles, naquela época eles não tinham entendimento, não os culpo, né? Eu apenas respeitei. A Bíblia fala que a gente tem que honrar para ele, né? Então, como eles não entendiam que era o momento de eu poder ir, então eu falei, tudo bem, vou orar. Então, fiquei orando, continuei participando da igreja que eu ia ainda tempo. Certinho, teve um dia que foi uma celebração lá, e aí teve um momento da missa que eu comecei a passar muito mal, assim,
cai a pressão, o negócio de ficar meio tonto, eu tive que sentar. Eu sei que foi tão ruim que eu tive que sair. Eu não suportei ficar ali de tanto que era esse incômodo. E aí, Certo. a partir daí, eu falei, não, já acho que eu não vou mais, né? Agora eu vou parar mesmo, mas não querem que eu vá à igreja que eu quero experimentar agora, então eu vou respeitar, mas vou continuar orando, né? Uhum. E aí, vida que segue. E aí, só quando eu fui fazer 18 anos, que eu tirei minha carta, pude adquirir. Inicialmente eu andava com a motinha do meu pai, uma CG Titan, sabe aquela 125 azulzinha? Sei, ixi. Delícia Raizona. aquela moto. É maravilhosa. E a partir daí foi minha frequência mesmo. Então, de lá pra cá, né, hoje eu tô com 34 anos, eu nunca me afastei, nunca deixei de ir, nunca deixei de frequentar. Eu tive experiências que Deus me permitiu ter, conheci muitas pessoas legais e tenho sido pastoreado, né? Pelo pastor Wilson, pastor Anonia, quem eu sou muito grato, pastor Elcio, Nilza, tantos pastores amados, queridos, que estão ali com a gente. E tem sido uma alegria poder congregar ali naquele lugar. Esse é um resumo Basicamente do. da minha conversão. Tá, e aí, você não teve nenhum enfrentamento, nenhuma luta, nenhuma batalha, né? Foi assim, você optou por Jesus, né? Você teve uma vida tranquila, serena, em paz, né? Então, um rapaz assim Sem turbulência privilegiado, né? nenhuma, né? Então, imagina, uma Então, vida. eu brinco assim, que eu acho interessante, conhecido Jesus com 11 anos, o que acontece? 11 anos. Então, assim, Aham. entrando ali na puberdade, os hormônios começando a aflorar, e aí você se depara com aquela palavra, santidade, né? O Senhor, pureza. E aí era muito difícil, porque o contexto que a gente viveu, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Sim, Então é um mundo que tem a forma de levar a gente para esse caminho ruim, né? Caminho de sim. precipitação, de ir para as coisas que ainda não estão no seu tempo, né? A oferta de Aham. drogas, tantas coisas é muito grande. Eu lembro que ali na escola, por exemplo, para ir para casa do Renato, a gente ia cruzar uma praça. Nossa, sempre era aquele cheiro ali de droga, né? O pessoal tudo ali. E aí, né, nossa, eu fui conhecer Jesus bem agora, bem difícil, né? Por causa do contexto. Então, aquela época que você, Sim, teoricamente, ia tocar um terror, né? Pensando realmente como as coisas acontecem. só- Mas, graças a Deus, o Senhor me trouxe de volta ali, né? O Senhor me atraiu para Ele de uma forma especial. E eu pude vivenciar, talvez, na fase de poderiam ir para um destino bem ruim, né? ah, Até porque, complementando o testemunho, essa também é uma época que nem eu falei para você no início da minha, estava muito na rua, ali. Era aquela fase que as crianças ficavam na rua. Hoje em dia o pessoal quase não fica, né? Um pouco menos, um bairro ou outro. Mas a gente sabe que a realidade de quem fica ali na rua é a realidade de tráfico, de droga. sim. Os meus pais moram até hoje na mesma casa, bairro de periferia. E eu brinco, né? Se eu quisesse procurar coisas erradas, era só pôr o braço para fora do portão e dar um assobio que tava ali na esquina, né? Sim. E nessa época de adolescência ali, minha mãe começou a me proibir de ficar na rua, de ficar ali com os amigos, né? Eu não entendia, achava, nossa, que coisa boba, desnecessária. Mas hoje eu vejo, né? A maioria daqueles amigos ou foram presos, né? Ou morreram. Um ou outro, assim, graças a Deus, se encaminhou, tem uma vida mais comum, né? Uma vida Direcionada, né? Uma tranquila, vida mais reta. sossegada. Aham. Exatamente. E o restante foi por caminhos ruins. E eu nem tinha esse discernimento na época, né? Você vê que Jesus, ele me salvou na melhor fase da minha vida, né? Tanto na questão da pureza, antes de começar, talvez, aquelas loucuras, né? Antes De de cair, né? adolescente, de Sim, sim. tentações. E também um pouco antes de, talvez, eu me envolver com esse tipo de pessoa, sem nem saber o que estava acontecendo. Hoje, com os olhos de adulto, olhando para aquele contexto, eu falo, poxa, eu poderia ter sido o próximo bandido, o próximo Sim. ladrão, o próximo que talvez estaria numa vida aí torta, né? Mas graças a Deus, Ele, acontece. ele foi lá e te pegou assim, igual aquelas maquininhas que pegam aqueles bichinhos, né? Vai lá e fala, não, vem cá, Rodrigo, você vai pra cá. Seu caminho é. Foi tipo isso daí mesmo. Mas ué, E tá me lá no tirou. meio, naquele rebuliço todo, falando, vem cá, você é separado, você é meu, vem cá, vamos seguir outro caminho, que tem algo melhor pra você. Isso é muito legal, tá vendo, gente? Você sabe o que é interessante do que você tá falando, Rodrigo? Que é o seguinte, porque é, todo mundo pode escolher, né? As pessoas podem escolher um caminho reto, um caminho decente, algo melhor para a vida delas. Basta que se disponha, né? Claro que às vezes é muito relativo porque as pessoas elas se deixam levar. Elas se deixam levar. Que nem, imagine você está no ambiente desse, se você se deixa levar pelo que rolava ali naquela região,
você provavelmente acabaria como você acabou citando, né? Pô, poderia estar lá no meio, poderia ser outro bandido, poderia ter acontecido qualquer outra coisa, menos estar no caminho de Jesus. Mas você, assim, aí entra um detalhe interessante que você falou aquele dia que eu acho legal com a gente citar. A vovó sempre estava orando, né? A vovó sempre estava lá puxando ali, encabeçando. Falei, não, vamos orar, vamos. Porque é ela que te inspirava, ela que te levava, né? Como você citou agora há pouco, né? Isso exatamente. E interessante de citar minha avó, o que acontece? Para mim, isso sempre foi uma coisa ordinária. Minha avó vai na missa, minha avó me chama para ir na missa. Mas eu lembro, mesmo quando a minha filha nasceu, a minha avó partiu. Então, para mim, foi um ano muito difícil. Deu uma semana de diferença. Uma semana minha avó partiu, né? Foi bem um pouquinho no início ali da pandemia, mas não foi por motivos da pandemia, foi por motivos de saúde, que já estava debilitada. Ela morava já com a minha mãe há algum tempo, né? Porque a minha avó, enfim, ela se divorciou do meu avô, né? Então ela morava ali com a minha mãe. E minha mãe cuidou dela por muitos e muitos anos ali naquela parte final da vida. E a minha avó sempre esteve presente, sempre cuidou. E nessa parte de infância mesmo, início de adolescente, sempre foi ela que me chamou. E interessante que no dia do velório, né? Dia de estar ali a família reunida e tudo mais, foi me dada a oportunidade de compartilhar uma palavra, de orar por aquele momento. Foi muito difícil, porque uma vozinha muito querida, né? Até hoje eu choro todas as vezes que é o dia do meu aniversário, porque todas as vezes no dia do meu aniversário, 6, 6:30 da manhã, sempre muito cedo, ela me ligava, não falava alô, ela cantava parabéns para mim. Então todo dia que eu acordo no meu aniversário eu lembro, nossa, hoje a minha vozinha não vai me ligar, né? Com os anos isso vai ficando mais tranquilo, mas foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. E no velório, que é o que eu estava dizendo, né? Eu lembro de no momento final ali, caiu uma ficha assim na minha cabeça. Acho que o espírito trouxe, né? Falou, cara, foi sua avó que semeou na sua vida. Então tudo que tem acontecido, né? Toda a conversão, o amor por Jesus, o amor pela igreja, que já começou lá na igreja católica, lá na igreja que eu frequentava, mas o amor pela palavra, o amor por Jesus, o amor pelas coisas de Deus, foi semeado pela vida da sua avó. A avó ia na igreja e a avó chamava a gente para ir na igreja. Então naquele momento eu percebi, poxa, claro que nem dá para comparar, mas como Paulo, sabe? Paulo se converteu, foi o maior dos apóstolos, né? Trouxe o evangelho para os gentios, mas quem foi lá orar por ele, né? Foi Barnabé. Então olha que bênção, sabe? Que restaurou a vida dele, que restaurou a visão dele, né? Então aquela semente plantada ali teve um galardão. Então eu acredito que os frutos que eu dou em Deus, né? Tem um galardãozinho lá da minha avó que semeou lá no início, né? Então, naquele momento ali da palavra do velório, essa ficha caiu. E veio realmente um sentimento de gratidão. Tipo assim, hoje ela partiu, mas ela deixou uma semente aqui, que morreu, né? E que nasceu para Cristo. Eu acho que eu tô sem o áudio. Eu apertei o botão errado aqui. E continua dando frutos até hoje, né? Foi isso que eu disse, né? E o que eu acho legal o que eu acho bacana dessa tua colocação em relação à tua avó é que a importância de nós como pais de orar pelos nossos filhos, né? Orar pela nossa família, orar sem cessar, né? Porque eu já tive outros relatos aqui no testemunho, né? Também de algo muito semelhante, de que alguém da família orou e aí frutificou. É como você colocou, né? A semente foi lançada, morreu e deu frutos. E essa é a importância, isso que eu acho muito legal. E eu aprendi isso, e graças a Deus eu tenho feito isso todo santo dia, seja de manhã, seja de noite, graças a Deus. Então, na hora de papai, a semente vai dar frutos, vai germinar, em nome de Jesus. Amém, isso aí. Mas vem cá, agora me conta aí, vamos lá. E aí você na igreja que você conheceu a tua esposa, qual que é o nome da tua esposa que você não falou e eu não perguntei? Mal educado eu. Lígia. A Lígia. Foi lá na igreja que você conheceu a Lígia, como é que foi? Aí você enveredou, conta o processo. Bom, tá lá na igreja. Essa é uma história engraçada. Engraçada, então? Essa é uma história engraçada, por quê? Então vai. É o seguinte, né? Eu sempre fui de igreja, eu falei, desde pequenininho. Então, assim, o que os meninos da igreja fazem? Vai pro sábado no culto de jovens, depois sai para comer, sagrado, né? Então a gente sempre tava na nossa turminha ali, sempre frequentando meio que os mesmos lugares, né? E aí eu lembro de uma sexta-feira, acho que eu tinha 22 anos na época.
E uma amiga minha, ali do bairro, né, uma conhecida, tudo, ela e o namorado dela, que era um dos meus amigos, falou: Rodrigo, o que você vai fazer hoje à noite? Era uma sexta-feira. Eu falei: vou ficar em casa. Você não quer ir pra um barzinho com a gente? Vai um pessoal lá do trabalho e tal, não sei o quê. Então, fazer um rolê diferente, né? Eu pensei: tô fazendo nada. E eles me convidaram e eu fui. E a Lígia trabalhava com essa moça na época, né? Hoje a gente nem tem mais contato. E eu lembro que a gente conversou ali, mas um papo super despretensioso. Conversamos num barzinho ali na Portugal. E eu tomando lá o meu suquinho, normal. A Lígia tomando a bebida dela e tudo. A gente conversando, trocando ideia, normal. E aí, esses amigos, eles aprontaram pra gente. Por quê? As meninas foram pro banheiro. E aí, o meu amigo, Rafael, ele chegou e falou assim: Rodrigo, você percebeu que a Lígia tava te olhando, interessado, não sei o quê? Só que assim, ela nem tava. A gente só tava conversando normal. E essa amiga no banheiro foi lá nela: Lígia, você percebeu que o Rodrigo tá te olhando, interessado, não sei o quê? Mas eu também nem tava. E aí, os dois ficaram ali de conversinha com a gente. Aí depois que ela voltou do banheiro, eu já me ajeitei na mesa, fiquei diferente, né? E aí eu percebi que ela mudou tudo. E aí a gente começou a trocar ideia ali, se conhecer. Depois, no final, a gente trocou o celular, guardamos os números. E nessa época, não sei se você vai lembrar, tinha um movimento de jovens na igreja que se reunia, que chamava Plug. Então, eram várias igrejas, né, os jovens se reuniam. Sim. E aí tinha um evento que fazia nas férias que se chamava Manifesto. Né? Então, foi no Teatro de Arena, foi em vários locais diferentes. Sim. E eu fui num desses eventos, e aí, pra minha surpresa, quem que eu encontro lá? A Lígia. Eu lembro que quando a gente estava no barzinho, nem falamos sobre igreja, nada. Foi assim, uma conversa normal, tinha outras pessoas ali, né? E eu falei: olha só, ela é crente, né? Fiquei feliz. Opa! Motivou mais, né? Eu acho que era a mesma coisa, né? Falei: olha, é crente, né? Tá aqui no manifesto. E aí a gente se encontrou, deu um abraço e tal, conversamos um pouquinho. E logo a gente marcou de sair também, de se conhecer mais. E aí eu lembro a primeira vez que nós saímos... Aliás, uma segunda vez que nós nos encontramos, eu fui na casa dela. E aí eu cheguei na casa dela, tava reunida, né? A avó, o vô, a mãe, o tio de São Paulo. E aí sentamos ali em família, tio pastor. Eu já começou a pregar ali. Falei: eita, negócio poderoso aqui. Então o tio ministrando, pregando, todo mundo crente. Falei: olha só, foi num lugar mais improvável, né? Fui pra minha situação, porque não era um lugar que eu costumava frequentar, mas fui no barzinho só pra conhecer a Lígia, eu brinco. Né? E lá Deus preparou essa varoa maravilhosa pra mim. Vocês estão casados há quanto tempo? E aí desde então a gente tá junto. Quanto tempo vocês estão juntos? Vai, eu perguntei quando vocês estavam casados, mas quanto tempo vocês estão juntos? Vai fazer 13 anos já. Ai, que bacana, então já tem uma estrada. 13 anos. A gente se conheceu em 2011. 2011, começamos a nos conhecer. Aí teve esse contexto que eu te falei, né? E aí depois foi seguindo o fluxo namoral. A gente namorou 1 ano. Não, a gente namorou 11 meses. E aí a gente noivou e casou em 1 ano. Ai, que eu casei em 2014. Você repete a idade das filhinhas que você falou e eu acabei não notando aqui. Falei que a gente se conheceu em 2011. Não, a idade das filhas. Não, 2011 sim, aí 1 ano depois vocês casaram. A idade das suas filhas. Das meninas? A Antonella tem 2 e a Alice tem 1. Ah, legal. Não, então vocês curtiram bastante o casal, que legal. Ixi, a gente demorou 6 anos para ter a primeira filha. Que bacana, que gostoso. Isso é legal, isso é muito bacana. E aí vocês casaram? A gente casou novinho também. Eu tinha 24, ali já tinha 20. Sim, é melhor casar, tem que casar, né? Pra não cair em tentação, enfim, uma série de coisas, é verdade. Tem que ser assim. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Pra andar debaixo da direção do Senhor, em obediência. Tem que andar firme na parada. Isso aí, o melhor caminho. E aí, bom, aí você tem algum ministério lá na igreja? Não? Como é que é? Você só serve lá de vez em quando? Como é que funciona? Então, você quer que eu te conte do início de ministério? Pode ser? O que você sentir no coração, meu querido. Vambora. Fechou. Então, assim, que nem eu te falei, como desde da minha infância, né, da igreja católica, eu sempre servi. Então, eu fui tudo. Ficava violão na missa. Só não cantava, porque se eu cantasse, os irmãos iam embora, né? Aí tocava o violãozinho, dei aula de catequese, fui coroinha. E aí, quando eu vim pra igreja... Sim, sempre amei. Sempre gostei desse ambiente, tudo mais, de servir. Então, quando eu vim pra igreja evangélica, não foi diferente. Inicialmente, como esse meu amigo que me trouxe, o Renato, ele é cantor, né? Então, tem uma voz linda. E talvez um pouco mais antigo ali da igreja conhece o Renato Campos.
E ele sempre estava nesse ambiente. Então eu já fui inserido direto nesse ambiente, né? Do louvor, da música. Então eu comecei a trabalhar na igreja como técnico de som mesmo. Ah, Então, eu lembro legal. que tinha um curso ali, a gente começou a aprender. O irmão Afonso, que vai na igreja até hoje, começou a ensinar a gente ali, dar o curso. E foi assim por muitos anos. Então, sempre estando ali na parte operacional da mesa de som, né, como operador de som, mas também servindo nos outros ministérios, nas outras coisas, junto aos jovens, adolescentes, os acampamentos e tudo mais. Nosso último ministério, assim, como casal, foi com os juniores. Então, atualmente, quem cuida dos juniores é o Pacola e a Cláudia, né? Pastor Pacola e a pastora Cláudia. E a gente que passou o bastão para eles. A gente ficou quase 7 anos com os juniores, né? Cuidando, amando essas crianças. Hoje estão uns moços, umas moças lindas, né? Grandes. Muitos deles na casa do Senhor. E é uma alegria, a gente vai ficando com aquele sentimento. Nossa, tô ficando velhinho. Era tudo umas criancinhas pequenininhas, agora tá tudo grandão, meu Deus, servindo, de barba, as meninas lindas, né? O tempo passa. E uma alegria. E aí, quando nessa época a gente passou o bastão, foi justamente por causa das meninas. A gente achou que era o momento de ter filhos, então a gente falou, nossa, ali já grávida. E a demanda com esses pré-adolescentes menores na cidade é muito grande, né? A atenção, a gente falou, a gente não vai conseguir dar conta, a gente quer se dedicar. Então a gente teve um tempo de preparação ali, passamos o cajado, né, o bastão, para a Pacola e para o Cláudia, que estão aí tocando o ministério de forma graciosa, né? Inclusive, esse domingo teve batismo, foi uma bênção, né? Muitos e muitos juniores e jovens ali se batizando, né? É uma alegria. Muito bacana mesmo. Rodrigo, agora me fala uma coisa. E aí estamos nessa fase, né? Sensacional. Sim. Agora me fala uma coisa. Nesse período, o que mais te marcou, assim, antes de casamento, depois... Vamos falar antes da tua vida de casado, da tua vida com a Lígia. O que mais te marcou no processo, assim, de conversão, depois de aceitar Jesus, enfim? O que foi mais marcante, seja favorável ou desfavorável? Conta pra gente. O que mais te marcou? Mais marcante. Você fala assim, puxa, isso aqui eu teria feito diferente, isso aqui impactou, nossa, que bênção que foi isso, enfim, sabe? Dos dois extremos, assim. O que mais te incomodou, o que mais perturbou e o que mais te alegrou? Entendi. Eu acho que o que é muito legal nesse tempo foram várias experiências que eu tive com Deus, né? Acho que foi uma das coisas principais que eu lembro que na minha primeira experiência religiosa é como se eu gostasse do ambiente, gostasse de servir, mas na minha experiência de conhecer Jesus, de conhecer a sua palavra, acho que o mais foi impactante mesmo foi o fato de amar a palavra de Deus. Então nessa época, até voltando um pouquinho a história, nessa época da oração, os 4 anos, orando ali 10 minutos, correndo, foi uma época de muita leitura bíblica, foi uma época de se encher da palavra, então ela me alimentou muito. Foi uma época, acho que mais marcante ali da minha vida. Essa fase de amar a Jesus, né, acima de todas as coisas, de querer servir, sabe, a paixão pelo ministério, pela obra da cruz, e saber que Deus, ele quer nos usar para fazer isso. Então, tudo que eu pude servir e viver na igreja, para mim foram experiências maravilhosas, sabe, de estar no caminho de Deus, até depois, em comparação, vendo o caminho que muitos dos meus amigos de outro tempo, né, tomaram, falavam, cara, Deus me preservou, Deus me ama. Acho que o que mais marcou foi justamente ver esse amor de Deus pela minha vida. Uma das coisas que foi muito marcante, logo um pouquinho antes de eu casar, mas que eu acho que foi muito legal assim para a questão do meu casamento, é que eu servi em muitas áreas na igreja. E logo eu não sabia qual era o meu chamado exato. Sim. Então eu lembro que isso era uma coisa que me afligia um pouquinho. Falar, poxa, beleza, eu tô servindo, eu tô na mesa de som, eu tô no encontro, eu penduro caixa de som na parede, eu subo na escada, eu faço o que precisar. Mas qual que é o meu chamado? O que Deus quer para mim? Porque é muito interessante que algumas pessoas parecem que tem isso muito claro. Então essa era uma das coisas que me afligia. Falava, nossa, o que exatamente você quer que eu faça? Né? De forma exata que eu posso servir a piada. Você deve conhecer o Marco Baldan, né? Sim. O Marco, ele contava uma piada assim, imagina que você tem que fazer um bolo de chocolate para Jesus. Então você vai lá, pesquisa o melhor bolo de chocolate para Jesus. Só que aí na hora que você vai oferecer esse bolo, né, Jesus vira para você e fala, poxa, mas eu não gosto de chocolate. Você está se empenhando em muitas coisas, mas o específico que Deus quer de você, né? E Deus, acho que ele segurou para me falar. Enquanto isso, eu fui permanecendo fiel. E foi uma experiência muito boa quando eu descobri meu chamado. Foi num encontro, né, num ambiente ali de derramar do Espírito, de oração. Deu para ser pastor mesmo, para cuidar de vidas, né? Eu lembro que foi um choque. Falei, não, pastor é difícil para burro.
né? Não, 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 não. Mas, como se diz, né? Os dons são evidência do chamado. Então eu vejo que é isso mesmo, sabe? O amor pelas vidas, o amor pelas pessoas, a empatia, sabe? O cuidado, a vontade de sempre estar próximo, de poder colaborar com o crescimento, né? Ser pastor é cuidar de vidas. E aí, acredito que agora nessa fase de mais maturidade, né? Com a família, com os filhos, é uma coisa que a gente está buscando agora, é se aprimorar mais, aprender mais de Deus, se capacitar melhor para hora desse chamado acontecer cada vez mais, né? Já tem acontecido, né? Quando a gente olha para trás desde o início, mas agora com mais força a gente quer ir nessa direção. Você sabe que, você falando de chamado, eu tenho dúvidas também. Eu ainda não sei qual é o meu. Eu acho que isso aqui é o meu chamado, mas tem hora que bate umas dúvidas. Fala, não, mas será que é isso mesmo? Será que é esse negócio aqui que eu tenho que fazer? Entendeu? Porque se for isso, eu tenho que melhorar e muito, entendeu? Nem se não for, mas eu tenho que melhorar e bastante. Mas as dúvidas, elas são bem intensas, bem presentes na minha vida, viu, Rodrigo? Se eu sou só prática. Então, bem. Eu acho que Mas eu creio que. Bem, que bom. Então, assim, espero que eu tenha orado a esse respeito, né? Espero que o papai me esclareça logo. Fala, meu filho, a tua parada é essa, ó, segue por aqui agora e vai fundo aí e acelera. Então, eu estou esperando esse momento. sim, sim, mas interessante de você compartilhar isso é que você percebe que realmente você tem que buscar, né, cara? Independente do que aconteça, se você tem clareza do seu ministério, você tem que orar para que Deus te capacite, te mostre as pessoas corretas, te mostre a melhor forma. Mas se você não sabe, você tem que buscar para descobrir. Então, de uma forma ou de outra, a receita é a mesma, né? Buscar a Deus e crer que no tempo certo ele vai revelar. Pois é. Rodrigo, eu tenho que soltar um intervalo comercial aqui do meu parceiro, meu brother aqui, Dr. Diego Bezerra. E é rapidinho, tá? 30 segundinhos, tá? E a gente já volta aqui. Eu quero saber o seguinte: você vai contar pra gente se seus pais se converteram. Mas daqui a pouquinho, tá? Aguenta um pouquinho. Fechou. Gente, é o seguinte, ó. O Dr. Diego tem que dar um recado aqui. Dr. Diego, por favor, dê o seu recado aí, vai. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Doutor Diego Bezerra, diretamente da Oral Sim Implantes. Não, agora deve estar na casa dele lá só no sossego, mas assim, falando da Oral Sim Implantes para você, na Rui Barbosa 1461 e da Saudade 724. Assim, os números lá, os contatos, WhatsApp 16991907919, Oral Sim Implantes, Doutor Diego Bezerra. E de volta, meu querido amigo Rodrigo, por favor, tudo bem, Rodrigão? Rodrigo, agora me fala uma coisa, eu queria saber que você passou 4 anos praticamente orando, né? E todo um tempo a mais, claro, mas o que se destacou foram esses 4 anos, né? Que você saía da escola, parava com teu amigo na casa dele, orava enquanto o ônibus, dava o horário do ônibus, e foi um período bem bacana. E o que é legal, gente, foram 4 anos, não foram 4 dias, 4 semanas, foram 4 anos. E aí, conta, a família se converteu, enfim, segue você hoje na igreja evangélica, não? Eles continuam na católica? Como é que foi? Eles continuam do mesmo jeito, não mudou nada. Sério? Eles continuam católicos e também não frequentam, não têm esse hábito. Uhum. Eu vejo que até é interessante você perguntar sobre isso, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas passam, né? E até pelo contexto de igreja, muitas vezes você fala, poxa, a pessoa se converteu, trouxe a família, trouxe os pais, trouxe os filhos. Eu sempre orei muito nesse sentido. Tem aquele versículo que fala, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro que eu orei e profetizei isso por muitos e muitos anos. Já preguei para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos por diversas oportunidades. Em alguns momentos, nesse tempo todo, eles vieram para a igreja, eles ouviram a palavra do Senhor, mas eles não decidiram seguir algo diferente. Eles continuam com as crenças, né, com o estilo de vida que eles tinham, né, em todo o tempo. Mas eu acredito, uma coisa que eu aprendi que me consola é que a palavra não volta vazia, né? Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E Deus tem as suas formas de agir, Deus tem as suas formas de fazer. Lá no íntimo, lá no coração, a gente percebe que existe um temor, um amor pelo Senhor, né?
mas uma vida de igreja, que é o que a gente gostaria, né, de ver eles Sim. caminhando junto, encontrando o papai e a mamãe no culto de domingo, né, dando aquele abraço, Sim. e isso não acontece. Mas eu vejo que essa palavra se cumpriu de outra forma, porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então eu, minha esposa, minhas filhas, Amém. vamos na igreja, amamos a obra do Senhor, amamos todos os ministérios, né? Então, às vezes vai ser cumprido, mas não da forma que a gente imagina. Sim. Eu não sei, né? Se algum dia eu vou ver ali os meus pais na igreja, no culto, espero que sim, torço para que sim, Amém. oro para que sim, porque isso é uma evidência, né, do entendimento que eles venham a ter a respeito de Cristo, da sua palavra, a revelação, mas a decisão é individual, né? Eles precisam decidir, enquanto isso a gente semeia, né? E a colheita quem vai fazer acontecer é o Senhor. Sim, amém. Você sabe que isso que você está falando, os teus irmãos, só para antes de eu contar o que eu ia contar, os teus irmãos estão com você, não? Eles continuam também católicos? Ou eles seguiram seu exemplo ou não? Teus irmãos? Então, eu tenho um irmão que ele não frequenta, assim, ele não vai em lugar nenhum, e tem um irmão que ele tá começando a ir. Olha que Então legal. ele tem um relacionamento atualmente, tem um filhinho, né, de 1 aninho de idade, e o... Como que eu sempre confundo esses nomes, cunhado, padrasto, nunca sei. Mas é o marido ou namorado, acho que é namorado, o namorado da mãe dela, né, que a mãe dela é divorciada, tem um outro relacionamento hoje há algum tempo, O ele é padrasto. pastor. Ah, é? Olha que É, benção. isso aí. Ele é pastor, então ele tem investido ali um tempo Que benção. de evangelizar um irmão, né, Que bacana. a esposa dele, e Sim. aí eles têm ido nos cultos, viu? Ele mora hoje em outra cidade, a gente não tem contato diário, Aham. mas ele tem ido, tem ouvido Que a benção. palavra. Se ele estiver vendo esse vídeo, né, esse rapaz, esse pastor, de vez ou outra ele chega assim, Rodrigo, ó, é o seguinte, eu mando mensagem pra ele no domingo, cara. Falei, eu tô aqui no culto, você devia estar aqui. Aí ele manda uma mensagem assim, ó, eu tô aqui, tô na fileira de trás, né? Então ele tem ouvido, tem se exposto à palavra. A gente tem a oportunidade de falar de Jesus em algumas vezes, né? Então, é que nem eu tava falando, né? Deus tem as suas formas, né? A gente planta, a gente lança a semente, mas o que o Espírito Santo vai fazer em cada coração a gente não conhece. E aí, pela nossa ansiedade, né? Por sermos humanos, a gente fica naquela expectativa, mas com certeza Deus trabalha mesmo quando a gente dorme. A gente quer, amém. A gente quer, tipo assim, amanhã, próximo domingo, né? Já quer que o pessoal vá no culto, já quer. Bem legal isso. Mas Deus sabe Sim, o sim. seu tempo, a sua hora. Você sabe que eu ia comentar o seguinte: eu não sei a precisão de tempo e de quantidade de pessoas, mas é assim, Rodrigo. Eu comecei a minha vida cristã lá atrás, em 2002, em Alvo da Mocidade. É um grupo só de células aqui em Ribeirão Preto. Tem em várias partes do Brasil, mas aqui em Ribeirão. E eles contam, eu ouvi num acampamento que eles fizeram lá, um testemunho de que uma pessoa, que acho que de São Paulo, se não me engano, ela havia se convertido, né? Aceitado a Jesus, enfim, se rendido a Jesus, e queria que os amigos também aceitassem Jesus, né? Que eles se convertessem. Eram 3 amigos, era um convertido e mais 3. E ele se dedicou a orar. Sei lá quanto tempo passou, sei lá, 2 anos, um amigo se converteu. Que benção. Então, vamos lá, e continuou orando. Passaram-se 10 anos, o outro amigo se converteu. E faltava um, e ele continuou orando, só que ele veio a falecer. E aí, esse amigo se converteu ali, velório, pós-velório, enfim, na morte dele. Então, assim, ele viu 2, mas um terceiro ele não viu, né? Mas a palavra de Deus se cumpriu, enfim, a semente que ele lançava, as orações que ele se empenhava, que os joelhos dobrados, que ele sempre se dispunha lá, teve frutos, né? Então, quem sabe? Eu também tenho essa esperança. Eu estou aqui todo dia, na labuta aqui, oração, joelho no chão, já queria até calo, é uma delícia. Eu costumo dizer assim, né? A gente entrando na presença de Deus, a gente nunca perde, né? Porque Deus, De jeito nenhum. quando ele fala com a gente, estremece o nosso mundo, o nosso chão ele sai, né? Tudo se faz novo. Ainda que a gente entre por um motivo de lamento, por uma intercessão, né? No final o Senhor nos renova, Ele nos traz esperança. Então, acho que isso vale muito a pena. E a gente vê, até inclusive, retomando um pouquinho o assunto da família, que quando é necessário uma oração ou algo nesse sentido, né? Quem que se busca? É o filho crente, né? Graças a Deus, porque
Não por mérito, né? Não porque eu mereço, porque eu não sou ninguém, sou um miserável pecador, mas você percebe que tem essa referência, né? De querer buscar a oração, de querer... Quando eu quero estar próximo de Deus, eu sei quem eu procuro. Então, Deus tem as suas formas de fazer. Sim, que bom, cara, muito legal. Rodrigão, diante de tudo que você já viveu, desse processo de conversão, enfim, transformação que você está vivendo com Jesus, enfim, com Deus, e diante da tua família, que lição que você tira e que mensagem que você deixa para o pessoal que está acompanhando o nosso papo? O que você deixa para o pessoal se inspirar? Pelo menos fala assim, nossa, o Rodrigo falou um negócio legal lá no testemunho, hein? Eu preciso me inspirar. O que você deixa pra gente? Ó, acho que você me falou isso, me veio na memória automaticamente o seguinte pensamento, que vale a pena você gastar a sua vida com Jesus. Principalmente pela minha experiência de vida, minha conversão. Que nem eu falo brincando, mas é sério isso, né? Realmente, um garoto hoje com 11, 12, 13 anos de idade, dificilmente é um garoto virgem, é um garoto que busca pureza, busca as coisas de Deus. Eu brinco que é a idade de tocar o terror. Sim. É a idade das crianças, dos juniores que a gente cuidou. Sim. Então, o fato de o Senhor ter me atraído naquela época, ter feito com que eu não passasse por uma série de experiências talvez poderiam ter maculado a minha vida, a minha fé, me desviado. Essa demonstração do amor dele, quando você passa por essa privação, né, de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus, é algo muito dolorido, porque a sua carne quer uma coisa, né, e o Espírito te leva para outra direção. E aí, num determinado momento, eu lembro que eu senti uma frustração, né, eu falo, nossa, eu queria tanto talvez, sabe, ter vivido essas experiências que os meus amigos estão vivendo, participar dessas coisas que estão acontecendo, né, os seus hormônios, a sua carne gritando. Rodrigo, alô? 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 Com as coisas de Deus. Então, deu uma travadinha aí, né? Deu uma travadinha. Vale a pena você gastar a sua vida com o Senhor, né? Porque, na verdade, esse é o melhor investimento que você quer fazer. Eu sempre falo, né, que o pecado, o grande lance dele não é porque Deus é chato e fica dando ordens e a gente não deve pecar porque ele é um juiz muito, muito severo. Não. É que o pecado, no final das contas, ele sempre é ruim para nossa própria vida, né? Sim. Então, o fato de Deus ter me retirado desse canto da sereia, né? Desse mar de tentações e coisas difíceis para aquela idade, e eu ter gastado a minha vida com o Senhor em oração, em busca a Deus, sabe? Servindo na igreja. Então, me fez hoje ver que como vale a pena a gente gastar a nossa vida com o Senhor. É que nem a Bíblia fala pra gente, nós devemos acumular tesouros no céu, não na terra, né? Onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Então, para você que está me ouvindo aí, ouvindo esse testemunho, espero que algo tenha feito sentido para você. E você que, de repente, ainda não está buscando ao Senhor, ou tem dúvida, entrega a sua vida para o Senhor, confia nele, né? Com certeza o mais ele vai fazer na sua vida. Vale a pena gastar a vida com Deus, né? Ele vai realmente te honrar e te abençoar com coisas que você nem pode imaginar. Amém, 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 amém. Gente, tá vendo? Ó? Aparentemente é uma história, um testemunho simples, mas profundo. Olha que interessante. Porque, aparentemente, o Rodrigo é um adolescente, uma criança, um adolescente ali, comum, como outros qualquer. Só que desde pequenininho ele sempre acompanhava os pais, ou a avó principalmente, para ir na missa, na igreja. E a avó sempre orando, sempre, enfim, cobrindo de oração. Até que ele experimentou uma outra linha, ele sentia necessidade de conhecer, de aprofundar a relação com Jesus. Ele queria conhecer, queria entender mais o que era aquilo. E isso fez o quê? Fez com que a vida dele chegasse onde chegou hoje e pôde compartilhar um pouquinho com a gente aqui. Então, e aí ele fecha com esse testemunho, né, essa frase, essa parte final aí, de o quanto vale a pena viver as coisas de Deus, o quanto vale a pena optar, escolher por Jesus. Então, que isso possa te inspirar, que possa, de alguma forma, lançar uma semente no teu coração, e se você ainda não tem, tá? E se você tem, por favor, busque cada dia mais, porque só assim você vai experimentar o quão grande é o amor de Deus para com você. Rodrigão, obrigado, cara. Obrigado mesmo por esse tempo aqui, por ter reservado esse tempo para nós aí, tá? Para contar um pouquinho da tua história.
Tem muito mais, Rodrigão, tem histórias mais intensas aí, mas enfim, excelente. Muito obrigado pelo papo, pelo tempo que você se dedicou e por contar um pouquinho pra gente aí, tá bom? Que Deus te dê graças em abundância, meu amigo. Amém, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha dado certo aí. Primeira vez acho que eu faço isso de contar o meu testemunho, mas com certeza me senti à vontade, me senti bem-vindo. Agradeço pelo seu trabalho e oro também para que Deus te abençoe, alargue aí a sua capacidade em todos os sentidos e que você consiga avançar na direção que Ele tem para você. Amém, meu amigo. Amém. Muito obrigado. Eu recebo. Obrigado. Um beijo no coração. Deus abençoe. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu demais. Gente, Rodrigo Dourado, meu convidado de hoje aqui no Testemunho. Você viu que papo gostoso, que papo bacana? Uma figura esse menino. Meninão, novo, 34 anos. Novinho, 33. Ixi, agora, né? 33, 34. Rodrigo, 33, 34. Conta aí. 3.4. Então, acertei. Yeah! Ele tava na escuta ali ainda, depois que eu botei ele aqui na conversa. Ah, que delícia. Gente, um beijo no coração, obrigado pelo carinho, pela tua companhia. Como sempre, eu falo para você dar um pulinho lá nas nossas redes sociais. Por favor, vá lá, por favor, e visita lá, ó. Instagram, Facebook, YouTube, @testemunho.br. Instagram e Facebook é só seguir e espalhar para teus amigos. E o Testemunho é YouTube lá, é no YouTube, o Testemunho no YouTube, @testemunho.br. É só você se inscrever se ainda não se inscreveu, dar o seu like e espalhar para todo mundo. Fechou? Combinado? Beijo no coração, que Deus te abençoe grandemente e que você tenha uma semana excepcional em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Tchau, gente, até a semana que vem, se Deus quiser.